Você mora na cidade de Itacarambi, norte de Minas, né? E aí, se você mora lá, melhor ainda. Ao caminhar pela cidade, você consegue observar vários ângulos. Para ser verdade, ângulos, ele está presente na nossa vida em tudo quanto é lugar que você olha. Então, olha quantos ângulos você consegue só dando uma olhadinha na cidade, só dando uma voltinha na cidade. Então, você vai encontrar ângulo na árvore, né? Então, você vai ver o ângulo numa simples árvore, né? Que tem na cidade. Olha lá. Aqui, ó, o tronco da árvore. O tronco da árvore. Ele forma um ângulo. O outro tronco aqui da árvore, ele vai formar um outro ângulo. Então, para você ver, ó, vamos explicar primeiro aqui o lado, ó. O ângulo na árvore aqui, ó, o ângulo é formado por dois lados e um vértice, que é a pontinha. Então, olha aqui, para você entender melhor. Eu tenho aqui, ó, eu tenho um lado e o outro lado do meu ângulo. E um vértice, que é a pontinha. Que é a pontinha. Então, o vértice, que é a pontinha aqui, ó, do meu ângulo. Entendeu? Então, eu consigo nessa árvore vários ângulos. Eu só destaquei 4. Então, você tem 4 ângulos com o formato aí do ângulo. Então, vamos entender melhor. Só para vocês entenderem. No ângulo, você vai ter o vértice, os lados e a região angular. Olha aqui. Olha para essa madeirinha que está na minha mão. Se você tem aqui é um lado do ângulo, aqui é o outro lado do ângulo, certo? Aqui é o vértice. E de um lado ao outro, e toda essa parte aqui interna é região angular. Então, eu considero os lados, o vértice e toda a região. Porque o vértice, os lados e os vértices, eles são limitadores do espaço, do ângulo e da região angular. Então, ele limita esse espaço, certo? O ângulo é formado de semirretas, gente. O que é semirreta? Começa aqui e continua eternamente, infinitamente para o espaço afora. Começa aqui, semirreta, tem princípio e vai infinitamente para o outro lado, lá para o espaço. A região angular aqui é isso, mas ele só tende a abrir e vai embora. Isso que é a região angular do meu ângulo, tá? Então, olha aqui. Eu acho que isso aqui é uma escola lá na cidade. Olha aqui. Do passeio, ele forma um ângulo. Se você pegar uma linha aqui, ó, e seguir e vir com a outra linha, ele forma um ângulo, certo? Então, forma um ângulo. Então, vamos lá. Então, eu formei um lado e o ponto, né, de encontro. Na realidade, começou aqui, a semirreta começa e vai infinitamente. Aqui começou e vai infinitamente. Isso que é o ângulo. Então, tudo isso daqui, ó, pertence à minha região angular. Se eu tirar a escola, como é que fica? Eu tenho um lado do ângulo e o outro lado do ângulo. Um lado do ângulo e o outro lado do ângulo. Tem o vértice
e a região angular. Para você entender melhor, vamos voltar à nossa figura. Para você entender melhor, vamos voltar à nossa figura. Eu tenho um lado do ângulo, eu tenho o outro lado do ângulo, e a região angular é todo esse espaço aí, ó, da escola. Se você vai pegar aqui, ó, na mesma altura do passeio, a região angular é todo o chão, né? Pega a escola e continua aí. Isso que é região angular. Para você entender melhor, vamos falar de ângulos e seus elementos. Então, o ângulo é a região interna formada por duas semirretas que partem do mesmo ponto. Então, ó, começou na origem, quando eu não tenho setinha aqui e tem uma setinha do outro lado, ele está falando que é semirreta, que começa no ponto O, né? Começou no ponto O, passou pelo ponto A e continua infinitamente. Começou no ponto O, passou pelo ponto B e continua infinitamente. Eu tenho um vértice que é chamado de origem, que no caso nosso é o ponto O. Então vamos entender melhor. Eu tenho o ângulo, né? Então aqui, ó, quando eu trabalho aqui, eu tenho o quê? Eu tenho um ângulo que é toda essa região aqui, ó. Então aqui é um ângulo. Mas se eu pegar como referência, começando aqui e passando para cá, ó, aqui é outro ângulo. Depende muito do que você está pensando, né? Ou o que você está falando. O que eu quero falar com você? Por exemplo, eu vou mostrar para você com a questão de voltas, né? Porque ângulo dá a sensação e a ideia de movimento. Então, se você está aqui, ó, igualzinho eu estou aqui, né? Estou aqui, parada. Se eu viro para cá, eu fiz uma volta. Eu fiz uma volta, certo? Então, eu fiz meia volta. Não, meia volta não, um quarto de volta. Então, se eu falo um quarto de volta, né? Eu parei nesse ponto aqui, que foi um quarto de volta. Vou voltar. Então, isso aqui é um ângulo. Voltei para a minha posição, certo? Se eu for fazer o ao contrário, se eu for fazer o contrário, tá? Fazendo ao contrário. Então, vamos lá, ó. Tô virando, ó. Parei na mesma posição, só que tem que eu virei ao contrário. Eu estou falando do outro ângulo. Então, quando eu estou aqui, virei para um quarto de volta, eu falei de um ângulo. Quando eu estou na mesma posição, e faço a volta ao contrário, eu fiz 3/4 da volta, né? Parei na mesma posição, eu estou falando de outro ângulo. Então, depende muito do que você está falando. Voltando para cá, se a gente está aqui, eu estou falando desse ângulo, mas a outra pessoa está falando, né? Está referindo aqui, ó. A abertura, essa abertura será a mesma. Porém, você pode estar fazendo um referencial dessa abertura ou deste lado de cá, ó, dessa abertura. Por isso que o ângulo a gente considera que temos a parte interna, que é chamada de um ângulo, e a parte externa, que é um outro ângulo. Um completa o outro, tá bom? Então, nós podemos chamar o ângulo de O com circunflexo. Então, quando você vê O com circunflexo sozinho, na matemática você está falando de ângulo. Ou você pode falar o quê? OAOB. Então, significou, começou no ponto A,
passou pelo ponto B, passou pelo ponto de origem, formou para B. Então, ele fez assim, ó. Formou o meu ângulo. Então, veio para cá, A, O, B. Significa que eu tenho essa região angular, que é o ângulo. Região angular é exatamente o que forma o ângulo. Então, se o ângulo tiver seus lados formados por semirreta coincidente, temos. Então, olha aqui. Se ele é formado por retas coincidentes, vocês lembram que eram duas madeirinhas? Eram duas madeirinhas, certo? Então, tem as madeirinhas aqui, ó. Então, uma semirreta coincide com a outra. Então, eles são chamadas de semirretas coincidentes. Lembrando que semirreta passa por aqui e continua eternamente. Só que não tem como fazer isso, né, até o infinito, então a gente traz só um pedacinho, que são os segmentos de reta. Então, eu vou ter ângulo nulo, porque ele está aqui, ó. Foi uma reta coincidente à outra. Olha como é que fica diferente, né, da volta completa. A volta completa é o quê, ó? Eu estou aqui, fiz toda a minha volta e chegou no mesmo ponto. Isso que é chamado volta completa. Eu vim aqui, dei toda a minha volta e formou o ângulo certo. De novo, né? Porque agora que a câmera me mostrou, eu estou aqui, né? Isso aqui é ângulo nulo. Como que é volta completa? Eu venho, dou toda a volta, completou. Isso significa que o quê? Que a região angular da volta completa é todo esse espaço. E do ângulo nulo não existiu volta, tá bom? Essa que é a diferença de um para o outro. Então, vamos lá. A volta completa, ela tem 360 graus. A volta completa tem 360 graus. Então, o ângulo também pode dar a ideia de movimento de pontos. É o que eu falei para vocês, que é a volta, né? E eu tenho aqui, ó. Eu tenho movimento. Eu posso ter um ângulo nulo, e ele vai subindo os ângulos. Aqui é um ângulo, aqui é outro ângulo, aqui é outro ângulo. Então, ele dá a ideia de movimento, porque o ângulo que vai fazendo os movimentos, seja da lateral, seja, né, do seu caminhar, dos movimentos em gerais. Então, ele vai atingir no máximo, né, até atingir 360 graus. Fala assim, Silvana, mas se for 720? Olha o que aconteceu. Eu tenho um ângulo, deu a volta completa, 360, e vai dar outra volta completa. Então, que vai ser um somatório, no caso, 720, tá? Então, ele sempre vai estar marcando de volta em volta. Quando você vê escutar ou escrever alguma coisa sobre ângulo de, por exemplo, 720, significa que equivale a 2 voltas completas. Então, o que é ângulo